Você já se pegou perguntando: por que ele sempre vence? Porque mesmo quando estou certo, acabo me sentindo errado. Se isso soa familiar, talvez você esteja convivendo com um narcisista. Alguém que distorce os fatos, vira o jogo contra você e ainda faz com que pareça que a culpa é toda sua. E o pior, quanto mais você tenta agradar, mais ele te desrespeita. A verdade brutal é: o narcisista não respeita empatia nem diálogo. Ele respeita limites. E se você não souber impor os seus, ele vai invadir cada espaço da sua alma. Mas hoje, esse jogo vai virar. Neste vídeo, você vai descobrir 7 atitudes poderosas que desmontam o controle narcisista sem precisar gritar, implorar ou se justificar. Cada uma delas é um corte cirúrgico no ego manipulador. E ao final, você vai perceber que o poder sempre esteve com você. Mas atenção! A última atitude é a mais libertadora e também a mais desafiadora. Então respira fundo, segura firme e fica comigo até o fim. Atitude 1. Pare de se explicar. Você já percebeu como o narcisista adora fazer perguntas provocativas só para te ver se justificando? Ele diz algo absurdo, distorce fatos, lança uma acusação velada e você, em segundos, já está tentando explicar, defender, provar que tem razão. Mas aqui está o segredo. Cada explicação que você dá é uma moeda de poder que ele ganha sobre você. O narcisista é o mestre da distorção. Ele pega suas palavras e as transforma em munição. Sua tentativa de ser compreendido vira confissão. Sua paciência é interpretada como fraqueza. E quando você percebe, já está num ciclo de defesa infinita, enquanto ele só observa, alimentando o ego com sua tentativa desesperada de ser justo. Mas existe uma atitude que quebra esse ciclo: parar de se explicar. Parece simples, mas é um dos atos mais desafiadores para quem foi condicionado a sempre se justificar. Quando você responde com frases curtas como "não quero", "decidi assim" ou simplesmente silencia, o narcisista trava. Ele perde o chão, porque sem suas palavras para manipular, ele não tem combustível. Imagine a cena: ele te acusa de algo injusto. Em vez de entrar no jogo, você olha, respira e diz: entendi sua opinião. E pronto. Não entra no mérito, não rebate, não alimenta. Esse silêncio é ensurdecedor para o narcisista. Ele não sabe lidar com uma resposta que não pode desmontar. No início, pode parecer arrogante, até cruel. Mas, na verdade, é autodefesa emocional. Você não está sendo rude, está protegendo sua sanidade. Está dizendo com firmeza: você não tem mais acesso ao meu emocional. Um bom exercício prático: da próxima vez que ele fizer uma pergunta carregada de malícia, pare, respire e diga apenas: já decidi. Depois mude de assunto ou saia de perto. Não complete, não adicione contexto. Deixe ele lidar com o silêncio. É ali que começa a dor dele e a sua cura. Porque quando você para de se explicar, você para de implorar respeito e começa, enfim, a exigir, sem palavras, só presença. Atitude 2. Domine o tempo. O narcisista está em pressa. Pressa para te desestabilizar, te provocar, te arrancar respostas. Ele precisa da sua reação rápida para manter o controle. E se você já se sentiu culpado por demorar a responder ou foi acusado de estar sumido, cuidado. E isso não é carinho, é controle disfarçado. O segundo golpe certeiro contra o narcisismo é assumir o controle do seu tempo. Isso significa não responder no ritmo dele, não correr para atender às exigências dele, não viver ansioso por cada notificação. Porque cada segundo que você ganha para pensar, ele perde o domínio emocional sobre você. Sabe aquela mensagem passivo-agressiva que chega no meio da noite? Aquela cobrança velada por atenção? A resposta imediata é a armadilha. O que você precisa fazer é pausar, respirar, ignorar e responder quando fizer sentido para você, não quando o ego dele estiver com fome. Na prática, isso pode ser desconfortável no início. Você sente aquela ansiedade crescendo, o medo de ser acusado de desinteresse ou frieza. Mas é exatamente isso que ele quer: te manter refém da expectativa.
Quando você quebra esse ciclo e responde no seu tempo, a narrativa muda. Quer ver como isso funciona? Recebeu uma mensagem cheia de cobranças? Espere. Vá caminhar, assista algo leve. Conecte-se com você. Quando responder, seja direto, objetivo. Nada de justificar o tempo que levou. Apenas diga: estava ocupado, tudo certo. Simples assim. Sem culpa. Sem dar explicações. Essa atitude cria um impacto silencioso e profundo. O narcisista começa a perceber que você tem uma vida além dele, que sua mente não gira mais ao redor das provocações dele. E isso é devastador para alguém que precisa da sua atenção como combustível. Além disso, esse espaço de tempo que você cria entre a provocação e a resposta serve a um propósito ainda maior. Ele dá margem para a lucidez. Você deixa de reagir no calor da emoção e começa a responder com inteligência. Isso não é apenas autodefesa, é estratégia emocional. Lembre-se, quando você dita o tempo, você dita as regras. O narcisista odeia perceber que já não comanda o relógio da sua vida. Atitude 3. O olhar que desmonta o narcisista. Você já percebeu como o olhar do narcisista tenta te dominar? Ele fixa os olhos, tenta intimidar, desafia como se dissesse: eu estou no controle. E muitas vezes, diante desse olhar, você desvia, abaixa a cabeça, perde o chão. Mas existe um gesto que inverte completamente esse jogo. E você nem precisa dizer uma palavra para isso. A terceira atitude é: sustente o olhar com calma e firmeza. Parece simples, mas carrega um poder enorme. Porque o narcisista está acostumado a provocar medo ou submissão com o olhar. Quando ele encara, espera ver alguém inseguro, vacilante, pronto para recuar. Mas quando você olha de volta, sem medo, sem raiva, apenas com serenidade, ele se desestabiliza. Isso não significa encarar de forma agressiva ou desafiar como em um duelo. É o contrário. É manter o olhar firme, neutro, tranquilo. É transmitir com os olhos a seguinte mensagem: você não me assusta mais. E essa mensagem, dita em silêncio, vale mais do que qualquer discurso inflamado. Imagine o impacto disso numa discussão. Ele lança olhares acusadores, críticas sutis, provocações veladas. Em vez de se apressar para rebater, você escuta. E apenas o encara. Rosto sereno, olhar firme. Quando ele termina, você faz uma pausa. Respira. E só então responde, com voz calma, objetiva. Esse espaço, esse tempo, esse olhar é devastador. No trabalho, com amigos, em relacionamentos íntimos, esse gesto tem o mesmo efeito. O narcisista quer que você se encolha, mas quando você mostra, mesmo sem palavras, que não há mais medo, algo dentro dele quebra. Quer um exercício simples e poderoso. Olhe diretamente nos seus próprios olhos por alguns minutos todos os dias. Isso vai fortalecer sua presença e autoconfiança. Quando o narcisista tentar te intimidar, seu olhar já estará treinado, e ele vai sentir. Porque o que o narcisista realmente teme não é o confronto. É a calma de quem não depende mais da aprovação dele para existir. E o olhar firme é a declaração silenciosa dessa liberdade. Atitude 4. Não reaja na hora. Se tem uma coisa que o narcisista adora, é ver você explodindo. Ele provoca, instiga, cutuca seus pontos sensíveis, tudo para te fazer perder o controle. Ele segue no comando da situação. Ele planta a semente do caos, e você rega com sua emoção. Mas aqui está a virada. Quando você aprende a não reagir na hora, o narcisista perde o palco. Essa é a quarta atitude, e ela é uma das mais transformadoras. Não porque exige palavras, mas porque exige maturidade emocional. Reagir é instintivo. É dizer, você não vai falar assim comigo. É bater porta, chorar, gritar, se justificar. Mas tudo isso alimenta o ego narcisista. Ele se retroalimenta do seu desequilíbrio. A raiva dele é estratégia. A sua é vulnerabilidade. Agora, respira fundo e imagina outra cena.
ele te ataca com uma crítica disfarçada ou uma frase venenosa. Em vez de responder, você diz calmamente: eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. E sai de perto, sem ironia, sem raiva. Apenas sai. Nesse momento, você não está fugindo. Está tomando o controle. O silêncio é uma arma poderosa. Ele cria desconforto. Ele mostra que você escolhe quando e como quer reagir. E o narcisista, que vive da urgência emocional, não sabe lidar com alguém que pausa, que não entrega o show. No cotidiano, pratique o tempo de resposta emocional. Alguém te provocou? Conte mentalmente até 10. Se puder, conte até 100. Vá beber água. Caminhe. Ligue para alguém que te faz bem. Faça qualquer coisa, menos reagir imediatamente. E quando decidir falar, que seja com estratégia, que seja no seu tempo, com clareza. Porque quem controla o próprio emocional, controla a dinâmica inteira. Lembre-se, reagir é dar o controle ao outro. Responder é recuperá-lo. E essa diferença muda tudo. O narcisista não teme sua raiva, ele teme a sua paz. Porque a sua paz diz: você não manda mais em mim. Atitude 5. Elogie o que ele mais teme. Você já notou como o narcisista vive de imagem? Ele precisa parecer forte, generoso, sábio, admirado. Mas por trás dessa máscara, há uma verdade desconfortável. Ele vive com medo de ser exposto. E quando alguém enxerga essa fragilidade e ainda sorri, é como jogar sal na ferida do ego. A quinta atitude estratégica é: elogie justamente o ponto fraco que ele tenta esconder. E não, isso não é sarcasmo direto, nem agressão passiva. É uma ironia sutil, elegante e profundamente desestabilizadora. Por exemplo, o narcisista se vende como a pessoa mais humilde do grupo. Ele vive repetindo o quanto é simples, desapegado, sem vaidade. Então, um dia, diante de uma atitude claramente egocêntrica, você comenta com um leve sorriso: nossa, sua humildade é realmente inspiradora. Parece elogio, mas por dentro, ele sabe que é um espelho. Esse tipo de atitude planta uma semente de dúvida. Ele começa a questionar se você percebeu a farsa. E pior, se outros também perceberam. O ego narcisista vive de validação. E quando um elogio vem com gosto agridoce, ele perde o chão. Outro exemplo prático. Imagine que ele sempre tenta parecer o mais generoso da família, mas nunca ajuda de fato. Diante de uma pequena ação, você comenta: você é sempre tão generoso, até quando não precisa, e deixa no ar, sem risos, sem explicação. O silêncio que vem depois é o que mais pesa. Mas atenção, essa atitude não é para ser cruel. É para mostrar que você enxerga além da máscara, que não está mais encantado com a performance. E isso obriga o narcisista a rever a postura, mesmo que nunca admita. E sabe o que é mais poderoso? Você não precisa repetir isso com frequência. Uma ou duas frases bem colocadas, ditas com leveza e inteligência, bastam para criar insegurança. Porque o narcisista não teme o confronto direto. Ele teme quem vê o vazio por trás da fachada. E quando você transforma essa visão em um elogio ambíguo, você faz o ego dele tremer por dentro. Atitude 6. Crie mistério. O narcisista precisa saber. Saber onde você vai, com quem fala, o que pensa, o que sente. Cada informação que você entrega vira peça de um tabuleiro que ele usa contra você. Ele observa, coleta, cataloga. Porque para manipular, ele precisa te ler como um livro aberto. Mas e se esse livro de repente ficasse em branco? A sexta atitude estratégica é: crie mistério sobre a sua vida. Isso não significa mentir, e sim proteger. Não se trata de esconder, e sim de selecionar. Você não deve explicações sobre cada passo que dá. E quanto mais você fala, mais ele se infiltra. Você já reparou como ele pergunta onde você estava, o que você fez e com quem você saiu? Às vezes parece só curiosidade, outras até carinho. Mas por trás dessa aparente atenção, existe o desejo de controle. Porque se ele entende seu padrão, ele antecipa seus passos e domina suas reações. Criar mistério é devolver o poder à sua narrativa. É deixar lacunas.
é mostrar que você não deve sua vida a ninguém que tenta manipulá-la. Quer um exemplo? Ele pergunta onde você passou o final de semana. Você responde: fiz algumas coisas minhas. E muda de assunto. Sem detalhes, sem cronograma. Se insistir, sorria e diga: depois te conto, mas não conte. Esse pequeno vácuo é mais poderoso do que qualquer confronto. No ambiente de trabalho, funciona do mesmo jeito. Em vez de explicar que seus próximos passos, execute-os. Deixe que ele descubra depois, quando já for tarde demais para interferir. E sabe por que isso funciona? Porque o narcisista teme o que não pode controlar e nada é mais ameaçador para ele do que uma pessoa que ele não consegue mais decifrar. No fundo, criar mistério é sobre autonomia. É sobre saber que você não precisa da validação de ninguém. Que você pode viver, decidir, planejar e ninguém precisa saber de tudo. Porque quanto mais ele sabe, mais ele manipula. Mas quanto menos ele entende, mais ele se desespera. E o desespero dele é o seu escudo. Atitude 7, seja indispensável. O narcisista desrespeita quem ele considera substituível. Ele pode até fingir apego, mas se no fundo acredita que você depende dele, emocional, financeira ou socialmente, ele vai explorar isso até o limite. Porque enquanto ele sente que é o centro da sua vida, você é apenas uma peça no tabuleiro dele. Mas existe uma virada de jogo silenciosa e poderosa: se tornar indispensável. Não no sentido de implorar atenção, e sim no de desenvolver algo que ele não pode tirar nem imitar. Algo que ele deseja, mas que só você pode oferecer. Pode ser sua inteligência emocional, seu autocontrole, sua habilidade de conectar pessoas, sua rede de apoio, sua competência profissional, seu equilíbrio. O que for, desde que seja genuíno, seu e que ele perceba que não consegue alcançar. Quando ele percebe que precisa de você, que há um valor real e insubstituível em quem você é, o respeito muda de tom. Talvez ele nunca diga isso, mas vai pensar 2 vezes antes de te desvalorizar, antes de levantar a voz, antes de tentar cortar laços. Quer um exemplo prático? Se ele sempre te diminui profissionalmente, invista nessa área. Faça cursos, melhore suas habilidades, fortaleça sua presença. Se ele tenta minar sua autoconhecida, cerque-se de gente que te valoriza, amigos, colegas, mentores. Crie um universo onde ele é apenas um elemento, não o centro. No relacionamento, essa atitude muda tudo. Porque quando ele percebe que você está crescendo, mesmo sem ele, que sua vida tem direção, propósito e brilho próprios, o medo começa a surgir. O medo de perder acesso. O medo de não conseguir te manipular. O medo de ficar de fora de algo que não gira mais ao redor dele. E aqui vai o ponto-chave. O narcisista não respeita a empatia, mas respeita a escassez. Ele respeita aquilo que não pode controlar, aquilo que não encontra em qualquer lugar, aquilo que escapa dos dedos dele. E quando você se torna essa pessoa rara, única, centrada, ele entende, mesmo que em silêncio, que perdeu o domínio. Que agora é ele quem está no seu tabuleiro. Agora você já conhece as 7 atitudes que não apenas desarmam o narcisista, mas devolvem o controle da sua vida para suas mãos. Nenhuma delas exige gritos, confrontos ou brigas. Elas exigem algo muito mais poderoso: postura, clareza e amor próprio. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto para dar o próximo passo. Por isso, clique no link que está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Lá você vai encontrar um conteúdo exclusivo, profundo e transformador. Um verdadeiro mapa para te ajudar a romper de vez com os ciclos de abuso emocional e reconstruir a sua identidade com segurança e poder. É a sua chance de virar essa chave de uma vez por todas. Lembre-se, o narcisista só respeita quem se respeita primeiro. E cada uma dessas atitudes tem um passo na direção da sua liberdade emocional. Você não precisa mais tentar convencer ninguém do seu valor. Você precisa reconhecer esse valor dentro de si e protegê-lo com coragem. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui embaixo: eu escolho a minha paz. Essa frase não é apenas um desabafo. Um compromisso com você, com a sua cura,
com a sua nova história. A jornada está só começando, mas agora você não caminha mais no escuro. Você tem luz, ferramentas e um propósito. E se quiser continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos, passo a passo, reconstruir tudo que o narcisismo tentou destruir. Até o próximo vídeo.